Graça e paz? Não, está muito fraco. Então vocês vão começar a aprender que eu não sou fácil de aceitar, uma graça e paz meu. Graça e paz do Senhor Jesus. É isso daí. Nós estamos aqui, e aí eu gostei dessa oração que nós tivemos aqui no último momento, porque nós estamos aqui agradecendo a Deus, não só o aniversário da igreja, é muito joia, 17 anos, mas estamos aqui porque Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Então, graça e paz do Senhor Jesus, a gente tem que receber com muita alegria, porque essa era a saudação que nós temos aqui na Palavra de Deus. Rapidamente, quero falar alguma coisa sobre mim, porque o pastor Rogério me permitiu isso daí. Não sei quem conhece a Rádio Transmundial. Levanta a mão só para saber. Tem bastante gente. Então, numa dessas programações, nós temos um programa muito joia chamado Através da Bíblia. E o programa Através da Bíblia sou eu que faço. E ele passa algumas vezes durante o dia. E é o seguinte, quem não sabe ainda, é bom abaixar o aplicativo da rádio para você poder estudar a Bíblia. Por quê? Você vai estudar a Bíblia durante 5 anos. 5 anos. De Gênesis até Apocalipse. Meia hora por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí domingo a gente dá uma respirada para a turma poder ir para a igreja. E aí então continuamos. Então a gente vai isso fazendo durante 5 anos. Essa maratona muito legal, estudando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Tem sido joia. E graças a Deus o Senhor tem me dado já o privilégio de estar fazendo esse programa já há 25 anos. Umas 5 vezes já tem rodado o programa. O outro programa que nós estamos fazendo, e estamos inclusive gravando agora, é o Entendendo a Bíblia, que são perguntas que os ouvintes fazem para nós, para a gente poder responder. E a gente responde exatamente com a palavra de Deus. E aí, então, nós temos esses programas. Além disso, eu tenho um outro programa, que é Palavra em Canções. Então, essas músicas todas que nós cantamos, a gente pega a Bíblia, analisa, vê se é bíblico mesmo ou não, porque tem muita musiquinha por aí que você sabe que mas é só agitação e tal, e não tanto palavra de Deus. E aí a gente comenta e tal, e também tem sido um momento muito gostoso em que a gente pode realmente louvar a Deus com coisas que vêm da palavra de Deus. Então, só para que você saiba um pouquinho, e aí Deus tem me dado esse ministério de escrever os comentários bíblicos. Então, se depois que você quiser dar uma olhadinha lá embaixo, você vai ver os comentários de, olha só, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 e 2 Tessalonicenses, Tiago. Está faltando só, eu já coloquei. E aí só está faltando 3 livros para acabar os 27. Apocalipse já foi feito, está na gráfica. Então, tem coisas interessantes, se você quiser um dia adquirir, para você poder estudar e até discutir depois comigo, não tem problema nenhum. Muito bem. Essa igreja aqui eu já conheço há algum tempo, então, para mim é um privilégio estar, então, com o pastor Rogério, com a Ana. Eu agradeço muito o privilégio, nós agradecemos o privilégio de estar aqui com vocês, celebrando essa data tão festiva. E eu estava falando para o Rogério que semana passada eu estava num lugar, quem conhece um pouco São Paulo sabe que Itapecerica da Serra é longe, né? A gente mora bem no centro, o irmão conhece, então Itapecerica da Serra é longe. E eu fui exatamente num aniversário de uma outra igreja, Igreja Batista, com 34 anos. Então, o dobro dessa daqui. E a minha oração é que esses 17 anos se multipliquem até quando o Senhor Jesus voltar. E a ideia é exatamente essa, para proclamarmos, para Londrina saber que aqui tem um grupo de pessoas que amam o Senhor. E a partir daí, então, é isso que nós queremos que aconteça
através dessa igreja. E uma das coisas mais gostosas que eu percebi aqui também, e o pastor Rogério tinha me dado essa dica só, não sei se você sabe bem, espero que saiba, né? Que tem um versículo aqui muito legal, Atos 2,42, só que eu vou um pouquinho mais adiante, 2,42 até 2,47. E eu queria, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Sara, que está nos ajudando ali. Então, eu queria que você respondesse, ou tentasse responder, essa primeira pergunta que aparece aí. Isso. Como viviam os primeiros cristãos? Como era a vida comunitária da primeira igreja, não era batista ainda, da primeira igreja cristã? E aí, nos versículos 42 a 47 do capítulo 2, nós encontramos exatamente isso daqui. Mas só que eu queria que, antes da gente começar a pensar nesse texto, que a gente pensasse um pouquinho sobre o contexto de Atos. Contexto de Atos. Quem é o autor? É Lucas. Lucas está escrevendo para o seu amigo chamado Teófilo. Ele está escrevendo esse, que é o segundo volume do que ele tinha escrito. O primeiro volume, ele conta a história do Senhor Jesus Cristo, você sabe disso, o Evangelho de Lucas. E depois, ele fala para Teófilo, agora eu vou contar o que aconteceu com esse grupo que ele formou. E o que acontece é uma coisa muito especial. O Senhor Jesus é elevado às alturas, lá no capítulo 1 de Atos. E ali você percebe um detalhe muito interessante que nós precisamos entender claramente. Quando Jesus está conversando com eles ali, comendo e tal, etc. e tal, aí um dos discípulos pergunta, então é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? A ideia deles ainda, o que era? A ideia de um reino físico, de um reino político, porque eles queriam realmente sair debaixo do Império Romano. Aí o Senhor Jesus dá uma palavra muito legal para todos nós e é um desafio para nós. Ele fala o seguinte, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos. E aí vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Quando você pega isso no grego, e aqui que é o desafio, a palavra testemunha é a palavra martíria. Martíria. Então, se você quiser aportuguesar essa palavra, aí a coisa é séria. Sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. E se você olhar para o livro de Atos, só ali, você já percebe exatamente isso. Quanta gente que ama o Senhor Jesus foi mártir, foi martirizado. E aí, durante toda a história da igreja, inclusive nos dias de hoje, nós temos exatamente isso. Muita gente, sendo confrontada com o mundo. O Senhor Jesus tinha dito isso lá no capítulo 17 de João, você lembra disso? O mundo me odeia, então não esqueça não, porque se você é meu seguidor, eles vão te odiar também. E aí, nós precisamos entender que o Senhor Deus envia o Espírito Santo para nós, logo no comecinho do capítulo 2, e aí então começa uma coisa espetacular. Lá em Jerusalém, pelo menos de cara, 3.000 pessoas se convertem. 3.000 homens se convertem, sem contar as mulheres, as crianças, os adolescentes e talvez os idosos também. Então, é uma multidão. Esse homem que tinha negado o Senhor Jesus algumas semanas atrás, agora ele é firme e proclama o Evangelho. E aí, a pergunta que a gente faz é, como é que esse pessoal, de uma hora para outra, que se tornou cristão, reconheceu Jesus como Messias, porque a maioria deles era judeu, embora muitos judeus estavam em outras nações. Você dá uma lida lá no capítulo 2 do livro de Atos, você tem pelo menos 16 nações ali. E aí a pergunta é exatamente essa, como é que esse pessoal vivia? Como é que esse pessoal vivia? E sem dúvida nenhuma, num dia de aniversário da igreja, nós temos que olhar para as páginas do Novo Testamento, para saber como é que Deus quer que nós vivamos hoje, século 21. E não tenha dúvida que é exatamente na palavra de Deus, é que nós vamos encontrar o parâmetro. E esse texto de Atos 2, 42 a 47,
vai nos mostrar exatamente, vai dar uma visão para nós de como é que essa igreja funcionava. E como ela funcionava, nós podemos extrair princípios para as nossas próprias vidas, para as nossas próprias igrejas. Lembrando que igreja não é esse prédio. A igreja sou eu e você. E aí a pergunta é, como é que nós vivíamos lá no tempo de atrás e como é que nós devemos viver? Então, dando uma sequência aos nossos slides aqui, essa visão nos serve de modelo para avaliarmos a igreja dos nossos dias. Mas você fala, puxa, mas passou 21 séculos. Exatamente, os princípios estão aqui na palavra de Deus. E nós podemos então extraí-los e colocá-los em prática. Sem vícios, sem a mão do homem, sem ideias preconcebidas, a igreja cristã primitiva era e sempre será um modelo para nós seguirmos. Então, eu gostaria que você me ajudasse e pensasse nessa frase, que para mim é a frase que poderia resumir todo esse texto. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Olha lá. Isso. Somente a igreja que manifestar o modelo original do cristianismo, ela vai ter sucesso na sua missão. Qual é a missão da igreja? É proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. É glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É edificar-se mutuamente. Todo cristão, então, cada membro da igreja, nós que compomos a igreja do Senhor, tem sempre três, anota aí. Três o quê? 3 deveres, 3 alvos. Quais são? Primeiramente, glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, façam qualquer outra coisa, façam tudo o quê? Para a glória de Deus. Primeiro alvo, glorificar a Deus. Segundo alvo, edificação do corpo de Cristo. Sem dúvida nenhuma, nós somos a família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos um ao outro nos ajudarmos para a gente crescer, para se tornar fortes, para poder então alcançar o terceiro alvo, que é o quê? Proclamar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, eu e você temos uma responsabilidade de olhar para a Bíblia e perceber como é que eles viviam e a partir daí, como é que nós como igreja, mas que nós individualmente podemos e devemos viver. Então eu queria apresentar para vocês nessa noite 5 características de uma igreja modelo. A Igreja Batista de Catuaí pode se tornar um modelo, sim, já é um modelo, e pode se tornar mais um modelo ainda, pregando o Evangelho, glorificando a Deus e edificando-se a si mesmo. Eu queria que você, então, me acompanhasse na leitura bíblica. Você conhece pelo menos bem o primeiro versículo desse texto, mas eu quero que a gente leia um pouquinho mais. Atos 2, 42 a 47 diz assim, eu estou lendo na NVI, tá bom? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, porque agora já não precisavam mais adorar, porque o templo agora somos nós, o templo já era eles. Então eles se reuniam no pátio do templo para bater papo, para orar, e olha só, partiam pão de casa em casa, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora o versículo 47 é um versículo muito especial. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E essa frase aqui, se você tiver Bíblia ainda de papel, pode anotar aí. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos então olhar para cada uma dessas características e pedir que Deus fale conosco, que Deus faça conosco aquilo que Ele quer que façamos para a sua honra e para a sua glória. A primeira característica dessa igreja é que ela é uma igreja perseverante. A frase lá no capítulo 2, 42, é exatamente isso.
eles se dedicavam, mas é a ideia de eles perseveravam. E aqui nós temos 4 colocações muito tranquilas e fáceis, porém desafiadoras. A ideia da perseverança é aquele que fica até o fim da luta, é aquele que não desiste. Quando você olha, por exemplo, para 1 João capítulo 2, versículo 18, é muito interessante que João fala o seguinte, olha, eles saíram, e nós temos gente apostatando, né? Temos infelizmente gente saindo da igreja, saíram porque não eram dos nossos. O cristão verdadeiro, ele persevera, ele luta, mas ele persevera. E aqui então nós temos uma palavra muito importante para mostrar como que era logo no comecinho essa igreja. Era uma igreja perseverante. Perseverante no quê? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer o quê? Aqui, ó, esse livro aqui não é livro qualquer não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eles então perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda o quê? O Novo Testamento. Tá certo? Nós temos o quê? O Antigo Testamento, que para os judeus era o quê? As Escrituras Sagradas. Isso está certo. Mas ainda não tínhamos ainda o Novo Testamento. Nós, graças a Deus, temos o Antigo e o Novo. E nós precisamos conhecer o quê? A profundidade dessa palavra. E eu quero que você faça uma gentileza para mim. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, para você perceber o que é que você tem que estudar, por que você tem que perseverar na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. 2 Timóteo, capítulo 3, é um texto muito rico, que fala o seguinte, Paulo está falando para Timóteo, essa segunda carta é a última carta de Paulo, e é a última carta para Timóteo, e é a última carta que ele escreve. E aí ele fala uma coisa muito interessante, com relação à própria experiência de Timóteo, porque ele conhecia bem esse jovem ministro. Capítulo 3, versículo 14 de 2 Timóteo. Quanto a você, porém, persevera nas coisas que você aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem você o aprendeu. E Paulo está se referindo exatamente a ele, que era o seu discipulador, era o seu mentor, mas está se referindo também a dona Lídia e a dona Lloyd. Você lembra disso daí, né? A vovó e a mamãe. Muito bem. Agora, eu queria que você prestasse atenção no versículo 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, as sagradas escrituras, que são o quê? Capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Pensa comigo. Que sagradas escrituras são estas aqui, que Paulo está se referindo? É o nosso Velho Testamento, o nosso Antigo Testamento, que era a Bíblia dos judeus. Agora, que é interessante percebermos o seguinte, por isso que é importante perseverar na doutrina dos apóstolos, porque desde o Antigo Testamento, nós temos o quê? Uma mensagem clara de que a salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Não é uma novidade só a partir do Novo Testamento, não. Desde lá, há muito tempo, a salvação é pela fé. Em Cristo, mas não tem a Cristo ainda naquele tempo. Mas tem projetando aquele que viria. Mas era a fé. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o quê? Uma lista grande de gente que faz o quê? Que era exatamente aquilo que a gente chama de heróis da fé. E aí, o que acontece? Desde Abel é o primeiro cara que está na lista. Então, durante todo o Antigo Testamento, a salvação é pela fé. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, você vê que sem fé, o que é? É impossível agradar a Deus. Então é muito interessante a gente perceber que essa fixação na doutrina dos apóstolos, os apóstolos pregavam exatamente isso.
que era pela fé que nós podíamos ter então uma nova vida com Jesus Cristo, uma nova vida de relacionamento com Deus. Enquanto o homem era pecador, só pecador, não tinha relação com Deus. Você sabe o que aconteceu lá no Éden. O que aconteceu foi muito interessante. Vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem. Fizeram exatamente o que Deus não queria que eles fizessem. Pecaram. O homem se tornou o quê? Rebelde contra Deus. Mas graças a Deus, se você ler Romanos capítulo 5, versículo 1, você vê uma frase espetacular. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Por quê? Porque quando nós cremos no Senhor, cremos no seu plano eterno, voltamos o quê? Ao Éden. Temos paz com Deus. Não estamos mais expulsos do Éden, não. Voltamos para a comunhão com Deus. Então, perseverar na doutrina é exatamente isso. É conhecer a palavra. E a palavra está mostrando para nós o quê? Que você pode ser salvo sim, você pode ter uma vida bonita sim, você pode ser justificado sim, pela fé no Senhor Jesus Cristo. O que os apóstolos fizeram naqueles primeiros dias foi exatamente orientar essa grande massa de gente nova. Se você olhar mais um pouquinho adiante, no capítulo 4, Pedro prega também, depois que ele curou, ele e o João curaram aquele homem paralítico, mais 5.000 pessoas, imagina só, de uma hora para outra, todo esse pessoal. E como é que eles queriam viver? Como é que eles viviam? Viviam com base o quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Então, quanto mais você puder, e aqui é para nós, do século 21, quanto mais nós pudermos conhecer a palavra de Deus, mais estaremos perseverando na doutrina dos apóstolos. Mas ainda, olha só, perseveravam na comunhão, aquela comunhão gostosa, aquela unidade que havia. Depois, eles perseveravam também no quê? O compartilhamento daquela experiência tão marcante que o Senhor Jesus trouxe para nós. Você deve se lembrar daquela quinta-feira à noite. Se você quiser se lembrar bem, abra sua Bíblia depois em João 13, 14, 15, 16 e 17. 70 anos depois, esse querido irmão, já idoso, João, ele se lembra dos detalhes daquela quinta-feira à noite maravilhosa. Era a cerimônia do quê? Da Páscoa. Jesus transforma aquilo lá em ceia do Senhor. Essa é a nova aliança no meu sangue. Então, eles partiam o pão, isso é, havia sim o quê? A ceia do Senhor. Constantemente. Nós normalmente fazemos hoje de uma vez por mês, não é isso? E é interessante, eu tenho observado em várias igrejas que sempre o domingo da ceia é o domingo em que tem mais gente, né? Porque parece que todo mundo tem que... se eu perder a ceia esse mês vai ser ruim. Não, por favor, relembre-se do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Não é só no dia da ceia, não. Mas é interessante, eles faziam isso constantemente, partindo o pão de casa em casa e perseveravam aqui na oração. Gente, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui os grandes segredos da vida cristã. Deus fala conosco pela palavra de Deus, pela doutrina, mas nós falamos com Ele através da oração. Ele tem nos dado essa bênção, esse privilégio de poder chegar, ok? E entrar aonde? No Santo dos Santos, no Santo dos Santos. Antigamente, era o quê? Uma vez por ano, o sumo sacerdote vinha e intercedia pelo povo. Agora eu e você estamos aqui agora, na presença de Deus. Você pode orar com o olho fechado, pode orar sentado, em pé, mas você está na presença de Deus. Porque o véu do templo se rasgou e agora eu posso entrar em oração, falar com o meu Pai. Então, primeira característica de uma igreja modelo, uma igreja que realmente glorifica o Senhor, é que essa igreja é o quê? Perseverante no quê? Na leitura da palavra de Deus, na comunhão, na ceia do Senhor, isso é, relembrando o que o Senhor Jesus Cristo fez, e também nas orações. Se nós tivéssemos essa prática, com certeza,
o nosso cristianismo seria um pouco diferente do que é hoje. Precisamos colocar isso em prática para perceber, então, o que Deus está querendo para nós. Mas uma segunda característica dessa igreja, ela está em temor. Temor. Essa igreja deve se caracterizar pelo temor. Isso é, temor é levar Deus a sério. Temor é saber que Deus está presente conosco aqui e agora, por exemplo. Está conosco amanhã de manhã. Está conosco na segunda-feira, no domingo, em todos os momentos, aonde você estiver. Trabalhando, sendo correto nos seus deveres. Exatamente, temer a Deus é saber que Ele está atento a você. E se Ele está atento a você, eu e você temos o quê? Uma responsabilidade muito séria de viver uma vida que realmente possa dignificá-lo. Essa é a vida que realmente deve ser vivida. Essa é a vida modelo, isso é, temor, respeito por Deus, saber que Deus está conosco no nosso dia a dia. Não é só no dia do culto aqui, não é só no domingo pela manhã, não. É lá na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Ele está olhando para você, Ele está vendo você. E a partir daí, eu preciso me curvar diante dEle. Eu preciso respeitá-lo, porque afinal de contas Ele é um Deus santo. Ele quer uma vida bonita para nós. Temor é dirigido a Deus. E eu queria que você aprendesse uma coisa muito importante. Eu quero que o irmão levante agora, por favor, e leia o Salmo 130, versículo 4. 130, versículo 4, porque esse salmo você vai ter uma surpresa. O que é temor a Deus? 134. Quem pode ler? Fique em pé, por gentileza, e leia bem alto. 134. Salmo está aqui, né? bem no meio da Bíblia, tá? Se você não sabe. Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a te temer. Como é que é? Tu, porém, ofereces perdão para que possamos aprender a te temer. Nós tememos a Deus não porque a gente tem medo dele, não. Nós tememos a Deus, sabe por quê? Porque Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus perdoador. Então, se você tem algum pecado que cometeu hoje, com certeza deve ter cometido algum pecado, sabe o que você tem que fazer? Agradecer a Deus pelo perdão dEle. Ele é um Deus perdoador. E quando Ele, então, nos perdoa, o que eu tenho que fazer? Agradecer, me submeter a Ele, temer a Ele, respeitá-lo. É exatamente isso daqui. Então, o que acontecia? O temor deve ser o foco da nossa igreja, daqueles que são o povo de Deus. E a consequência do temor, quando nós realmente nos colocamos debaixo da mão de Deus, sabe o que acontece? Deus tem liberdade para fazer o quê? Para fazer as suas maravilhas através de nós. Quando você olha para o livro de Atos, você vai ver muita gente sendo salva, muita gente sendo curada, muita gente tendo uma vida completamente diferente. Por quê? Porque a igreja temia o Senhor, agradecia a Deus pelo temor, pelo perdão dele, e a partir daí, então, o Senhor tinha liberdade para fazer o quê? Coisas espetaculares, coisas maravilhosas. E, gente, eu queria que a gente tivesse bem claro aqui na nossa mente que o grande milagre não é ressuscitar um homem de 4 dias morto, não. O grande milagre não é andar sobre as águas. O grande milagre não é multiplicar os pães. O grande milagre não é curar um homem de 40 anos. O grande milagre é tirar uma pessoa do inferno e levar para o reino de Deus. E sabe quem pode fazer isso? Eu e você. Então, quando nós tememos a Deus, Deus nos usa para fazer o quê? Coisas espetaculares. Isso é tirar um cara do inferno, das mãos de Satanás, e trazê-lo para o reino da luz. Isso é aquela liberdade que Deus quer, porque nós tememos a Ele, porque nós respeitamos a Ele, porque nós sabemos que Ele é um Deus perdoador. E é muito interessante, quando você vai lendo o livro de Atos, você vai encontrar várias situações, exatamente essas aqui. Por exemplo, você quer ver um milagre espetacular? Um homem que perseguia a igreja, que permitiu que matasse
O primeiro líder da igreja. Ele era o quê? Um cara completamente contra o cristianismo. Deus faz o quê? Dá uma mudada na vida dele. Ele se torna agora o quê? Um evangelista. Inclusive para os gentios. Ele que era um judeu. Dá para entender que Deus é que faz as coisas? E aí esse homem então se torna o quê? Um perseguidor. Não. É um perseguido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é realmente um milagre. Eu e você podemos fazer isso daí, pela graça de Deus, no poder do Senhor. Levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o texto continua e mostra então que a igreja também se caracteriza por ser o quê? Uma igreja desprendida, uma igreja completamente generosa. Agora, muito interessante esse versículo aqui, é muito legal olhar para o 44. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam. Então, o que aconteceu? Aquela multidão, todo mundo agora era o quê? Uma família só. Creram. Creram em quem? Em Jesus como Messias prometido. Então, todos tinham o quê? Uma fé comum, É essa fé que agrada a Deus. E diante disso, então, o que aconteceu era um grupo unido e era um grupo que se ajudava mutuamente. A comunhão cristã se dá exatamente nessa situação. Esse desprendimento pressupõe o quê? Unidade. Desprendimento pressupõe o quê? O amor mútuo e o auxílio aos necessitados. Eu tenho dado graças a Deus, lá em São Paulo, nós temos tido várias igrejas, e eu acho que aqui no Paraná também, nós temos tido várias igrejas, que têm se colocado diante do Senhor, fazendo o quê? Se colocado à disposição do Senhor para poder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Tá bom. Então, o que acontecia é exatamente isso. Haviam necessitados? Sim, haviam necessitados. E aí, o que aconteceu? Eles se colocavam à disposição. Se você quiser olhar, por exemplo, para o capítulo 4, versículos 36 e 37, joia. 36 e 37, pode aumentar. Isso, gostei. Você vai ver o quê? Um homem, um levita, que vendeu as suas terras e simplesmente trouxe o dinheiro para a igreja para poder atender os necessitados. O que nós temos feito pelo povo do Rio Grande do Sul? Tem muita gente falando uma porção de coisa, pessoal. Porque isso é castigo e tal, não sei o quê. Ok, deixa isso com Deus. A tua parte, sabe o que é? É ser generoso, é ser desprendido. Se Deus tem dado um pouquinho a mais para você, coloca isso nas mãos do Senhor. Quando você lê lá em Efésios capítulo 4, ele fala o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Mas faça o quê? Trabalhe para que você tenha com que você sustentar a sua família e sempre tem o quê? Um pouquinho a mais para dar para outros. Nós queremos sempre ter um pouquinho a mais para quê? Para colocar no banco, para fazer a poupança. Falta um pouco de o quê? Generosidade, falta um pouco de desprendimento. Uma igreja que é modelo é uma igreja que realmente serve a sociedade, serve as pessoas necessitadas. É dessa maneira que as pessoas vão perceber que a igreja, gente, preste bem atenção, que a igreja está fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus fazia. Aquilo que aconteceu ao redor do Senhor Jesus é o que Deus quer que aconteça ao redor da nossa igreja. Ele tinha compaixão, ele curava, ele ajudava, e ele também cuidava da parte interior das pessoas. Você lembra aquele caso lá de Marcos capítulo 5? Era um homem totalmente maluco. Em termos humanos, impossível. Mas em termos cristãos, não. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. E sabe o que aconteceu?
Se você olhar lá para Marcos capítulo 5, logo no comecinho do capítulo, ele, depois do encontro com Jesus, ele está sentado, vestido, pensando, louvando a Deus. Mudou a vida dele completamente. Por quê? Porque o Senhor Jesus tinha esse desprendimento. Eu e você, como seguidores do Senhor Jesus, somos desafiados a isso. É sério, né? Muito sério, muito sério. Então, essa igreja, lá de 2000 anos atrás, ela ainda transmite para nós uma mensagem que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Esse é o desafio. Queremos ser uma igreja realmente agradável a Deus, modelo para outras, precisamos então começar a trabalhar dessa maneira. E aí, nós temos mais uma característica dessa igreja. Essa igreja é uma igreja alegre, é uma igreja feliz. Por quê? Porque foi completamente perdoada pelo Senhor Jesus. É uma igreja que tem o quê? Uma situação completamente nova. A relação com Deus agora é uma relação de harmonia. Então, olha só, essa alegria não é circunstancial. Quando foi tudo bem, então eu estou alegre. Se a coisa apertou um pouquinho, eu fico triste. Não. A alegria é o contentamento interno, porque você tem o melhor presente que Deus podia dar para você. E não é uma coisa que Ele vai dar. Se você olhar para Efésios, capítulo 1, cadê o moço do louvor aí? Que falou que capítulo 1 é realmente muito sério. Mas eu quero só repetir para você, e dá uma olhada já no capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado, já nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós estamos procurando o que, gente? Bênçãos materiais. Vem para essa igreja aqui que você vai ter o quê? Seu emprego melhorado, o seu carro novo e tal. Mentira isso daí, pessoal. Mentira. O que Deus promete, que Ele já deu. Bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que bênçãos são esses? Sabe do quê? Só para você ficar curtindo um pouco. É o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, etc. É isso daí que é bênção espiritual. Você não vai levar carro novo para cá, para o céu, não. Você não vai levar uma roupa de grife para o céu, não. Você vai levar o quê? O amor, a alegria, a paz. Porque você vai passar a eternidade curtindo esse pessoal todo lá. Já pensou? E é isso que Deus já nos deu. Então, essa alegria não é... foi tudo bem? Que aleluia, glória a Deus e tal, levanta a mão, bate palmas, etc. Não. É quando nós estamos em situação delicada, nós também podemos louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo teu favor. Essa alegria tem por base o quê? A unanimidade. Nós estamos aqui cumprindo o quê? Aquilo que Deus queria. Aquilo que o Senhor Jesus pediu para Deus. Pai, que eles sejam um só, assim como eu sou um contigo. Será que nós temos essa prática em nosso dia? Nós muitas vezes sentamos aqui, eu conheço muitas igrejas assim, sentamos lá junto com alguém, e aí o dirigente da música fala, olha, cumprimente o teu irmão. Mas você nem sabe quem é um cara, não sabe qual é a situação dele, e assim por diante. Unanimidade é você realmente reconhecer que aquela pessoa é teu irmão. Unanimidade é aquela situação muito interessante, que é um sentimento que brota do coração. Essa alegria é só a alegria que o Senhor Jesus nos dá. Com isso, você está vendo que o texto é muito mais rico do que só preservar na doutrina dos apóstolos. Ele tem muitas outras informações, desafios para todos nós. Mas eu quero chegar no finalzinho. Essa igreja deve ser caracterizada pela
Gratidão pelo louvor. E nós estamos comentando aqui, eu e a Beth. Essa banda é muito boa. Esse louvor é muito bom. Nós gostamos. E eu sou um cara muito chorão. O Rogério sabe disso daí. E em algumas músicas não dá para cantar, não. Eu choro mesmo. Porque é tão gostoso a gente sentir a presença de Deus, a alegria. Nós estamos cantando a palavra dEle. Então, nós estamos expressando aquilo que vai no nosso coração, porque Ele fez uma obra em nossas vidas. A gratidão, gente, nos faz o quê? Olha lá o que está escrito aí no slide. Nos faz ser simpáticos. O pessoal gosta de gente alegre, não gosta de gente carrancuda. Ai, crente, nossa, eu não quero nem ser... O crente não pode fazer isso, não pode fazer... Não, o crente pode fazer tudo. Mas nem tudo convém. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas, porque eu sou um cara alegre. Por quê? Porque eu tenho o melhor que eu poderia ter na minha vida. Eu tenho Jesus Cristo. Então saia daqui depois, não com um sorriso amarelo, não. Saia com contentamento no seu coração, porque você tem alguma coisa especial que o Senhor. E olha a coisa, o louvor grato fará com que Deus atue em nosso favor. Você quer saber de um outro... Eu falo isso para os meus alunos lá, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Qual é o segredo da vida cristã? Tem a oração e tem a Bíblia. Beleza. Mas eu queria mostrar para vocês um outro segredo, que está lá, sabe aonde? Em Filipenses, capítulo 4. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lancem através do quê? Da súplica, oração. Se você olhar direitinho para o versículo 6, com ações de graça. Ore, peça, mas com ação de graça. E eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com o rei Josafá, em 2 Crônicas 20, de uma maneira maravilhosa. Ele é o rei, um dos bons reis do reino do norte, do reino do sul, Josafá. E aí um dia ele está lá no palácio, numa boa, é o povo abençoado por Deus, porque tem aquela tradição da linhagem de Davi. Mas aí vem 3 exércitos contra ele. E alguém fala, Josafá, tem 3 exércitos aí, vão acabar com o reino de Judá. E a Bíblia diz, no comecinho do capítulo 20, que ele temeu, ele ficou com medo. Mas sabe o que aconteceu? Ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor. Gente, como é gostoso saber que nós, em qualquer situação, nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Acabamos de cantar isso daqui, né? Acabamos de cantar isso aqui, eu confio, é isso daqui. E aí, sabe o que Deus fez? Deus faz umas coisas assim, para deixar a gente de boca aberta. Ele não é dentista, mas ele coloca a gente de boca aberta. Ele fala para um levita, ele fala o seguinte, fala para Josafá o seguinte, que a batalha não é minha, não é de vocês, a batalha é minha. A batalha, gente, aquilo que você tem de pepino para resolver, esquece. É Deus que vai resolver. A batalha é dele, não é sua. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E aí ele faz uma coisa assim, ou você fica de boca aberta mesmo. Sabe por quê? Ele fala o seguinte, e aí pessoal do louvor aí, olha aí, ó. Ele fala o seguinte, coloca o pessoal do louvor, os levitas, na frente do exército. E fala para eles começarem a cantar, me bendizer, louvar o meu nome. Tem 3 exércitos querendo acabar com Judá. Você não vai fazer nada, porque a batalha é minha. Só que a minha maneira de vencer é de uma outra maneira. Sabe o que é? Eu quero ouvir o seu louvor. Antes que a bênção aconteça, eu quero ouvir. Porque você tem fé, então comece a louvar. E lá no versículo 22, 23, acontece uma coisa espetacular. Eles começaram a louvar na manhã seguinte. Sabe o que aconteceu? Deus colocou emboscada no meio dos 3 exércitos. Sabe o que aconteceu? Todo mundo morreu, porque a batalha não é nossa, a batalha é de Deus.
E eles tiveram, olha só, Deus é sensacional, pessoal. Eles tiveram pelo menos 2 dias. Para o quê? Para catar os despojos. Era celular, dente de ouro, relógio Rolex. Eles foram catando tudo. Por quê? Porque Deus tinha feito a obra. Gente, quando nós, olha, louvamos a Deus, agradecemos a Deus por aquilo que Ele faz, Ele está contente. E aí, agora sim, para concluir, olha só o que está no versículo 47. Enquanto nós fazemos isso, temos uma vida de oração, de leitura da Bíblia, uma vida de comunhão, de generosidade. Quando nós estamos vivendo assim, o Senhor ia acrescentar, é Ele que faz a obra, a igreja é dEle. Acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Dá para perceber que Deus faz as coisas e a gente muitas vezes só atrapalha. Eu acho que Ele fica lá em cima falando, meu pai. Meu pai sou eu mesmo, né? Então, será que esse pessoal não entendeu ainda? Parece que não, parece que não. Nós muitas vezes atrapalhamos. Deus quer fazer umas coisas maravilhosas e nós impedimos. Dia a dia, tem gente aqui em Londrina que precisa ouvir, precisa ver que essa igreja é uma igreja cristã. E a partir daí, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai chamar, cada um vai chamar e vai colocar aqui dentro para vocês curtirem, para vocês serem generosos, para vocês terem comunhão uns com os outros. O modelo original dessa igreja, toda igreja tem, da parte de Deus, a sua bênção sobre o seu ministério. A boa mão de Deus estava sobre essa igreja. Eu queria só dar uma pequena palavra do que vai acontecer amanhã e domingo de manhã. Espero que você volte e traga mais alguém. Nós vamos falar sobre Atos, só sobre Atos, só sobre Atos. E você vai ver mais características de igrejas. E é tão bonito a gente ver como que Deus nos ama. Ele é que trabalha em nosso favor, para que o nome dEle seja honrado e seja glorificado. A minha oração é que nesses 17 anos, vocês possam realmente curtir muito esse aniversário, mas principalmente bendizer o Senhor. Louvar a Deus por qualquer situação. E quando nós louvamos a Deus, esse é o segredo. Você pode orar, você pode clamar, você pode suplicar. São as palavras que Paulo usa lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas em tudo isso, fazendo com ações de graça. Louve a Deus, louve a Deus. Você está com problema no casamento, no emprego, com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, situação financeira, comece a louvar a Deus, comece a louvar a Deus. Sabe por quê? Porque, olha gente, você tem que ter uma consciência muito legal. Deus muitas vezes nos coloca contra a parede, sabe por quê? Porque Ele quer saber que nós conheçamos como nós somos mesmos. Ele fala isso lá para Deuteronômio. Eu deixei vocês no deserto, olha só. Vocês passaram fome, porque eu queria que vocês conhecessem se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. Deus está nos testando. E quando Ele nos deixa contra a parede, sabe o que Ele está fazendo? Ele está esperando que você reaja. E se você louva a Deus de uma maneira correta, Ele vai falar, pô, esse cara já aprendeu. E aquela tribulação passa. Vai ter outra. Fica sabendo. Porque Ele vai trabalhar com a gente até o dia final. Mas aquela situação que você estava meio desesperado, Ele já resolveu. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele quer uma igreja modelo, uma igreja que possa realmente refletir a glória dEle. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que durante esses dias a gente possa curtir um pouquinho mais a sua palavra e aí então celebrar com muita alegria aquilo que Ele tem feito durante esses 17 anos aqui nesse local. Prazer estar com você. Deus nos abençoe. Pastor.